Mais uma vez estou aqui grata a Deus por esta oportunidade de estar diante de Ti com a palavra de Deus. Não saia daí, Ele tem bênçãos para você. Meu nome é Sueli Arcanjo. Estou muito grata a Deus por conhecer mais uma parte do povo de Deus que vai morar nos céus. Amém? Porque a palavra de Deus garante que ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz a Deus. Vamos lá? Me aguarde, não saia daí, porque Deus falará contigo. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Como sermos santificados. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos do 13 até ao versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui se trata do nosso grande e eterno Salvador. Aqui se trata daquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu a oportunidade, mesmo sem merecimento algum, porque pela graça imerecida temos esta grande chance dada por Ele de pertencermos ao reino de Deus por causa do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está nos trazendo esta orientação, esse ensino. Ele diz: cingindo os lombos do vosso entendimento. Só Deus tem essas palavras santas para nos fazer entendermos que o nosso entendimento precisa ter uma estrutura, porque aqui fala os lombos do vosso entendimento. Entendimento tem uma estrutura dada por Deus, capaz de nos dar a sabedoria de compreendermos a sua palavra através do seu Espírito Santo e não estarmos sendo enganados por engodos de doutrinas vãs. Mas aqui se trata da palavra de Deus, se trata da verdade, da genuína palavra de Deus. No Evangelho de Cristo, através do apóstolo Pedro, podemos ter mais esta orientação dos céus. Ele traz para nós em relação a esse entendimento. Ele pede para que sejamos sóbrios, que possamos estarmos esperando inteiramente na graça que nos ofereceu. Jesus Cristo traz para nós uma grande e eterna esperança de uma mudança de vida, de uma renovação espiritual. Essa renovação, ela transcende para o físico. É evidente que somos filhos de Deus e para sermos filhos de Deus precisamos sermos parecidos com Ele. Amém? É fácil? Não é fácil, porque aqui a palavra de Deus diz que Ele é santo. A palavra de Deus diz que Ele é 3 vezes santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Se estamos andando após Jesus, automaticamente seremos santificados, seremos lavados, seremos remidos através da palavra de Deus, representada, personificada através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala de filhos obedientes, porque a partir do momento que temos essa compreensão, esse entendimento, que temos uma novidade de vida com Cristo, agora precisamos obedecer à palavra de Deus, sermos obedientes. E ele fala de filhos, ele fala daqueles que têm uma ligação direta, porque só filho tem ligação direta com o pai. Ele diz que não podemos nos conformar com as concupiscências
que antes havia em nossa ignorância, porque não tínhamos a compreensão que precisamos termos uma vida ligada àquele que nos deu o fôlego divino, aquele Criador dos céus e da terra e todas as coisas que neles contém. E para que possamos termos esse entendimento, precisamos sabermos que a carne precisa ser mortificada para dar vazão ao Espírito. E esse Espírito, ligado com Deus, recebe de Deus o ensino, o entendimento que precisamos vivermos nessa sobriedade, esperando e aguardando em Deus, através de Jesus Cristo. A partir de agora, toda a vida cotidiana ela será baseada não mais na carne, mas no Espírito. Aquilo que damos mais vazão, que alimentamos, é quem nós seremos. E se nos alimentarmos da palavra de Deus, seremos aqueles que estará em nós visivelmente que somos filhos de Deus. Como podemos dizer que somos filhos e não somos de maneira nenhuma parecidas com o Pai? Porque o filho tem os traços do pai, não adianta. O filho tem o jeito do pai. Quantas vezes você que é pai, você que é mãe, e olha para o seu filho e percebe que nele há muitas coisas de você, como se fosse uma cópia fiel. E é assim que Deus quer que nós sejamos, porque o filho aprende com aquele que ensina, e esse ensino é gerado nele não somente de forma física, mas psíquica, emocional, mental, tem uma ligação direta que passa pela psique humana, passa pela mente humana, e agora ele vai aprender e muitas das vezes vai reproduzir as mesmas palavras que o pai, porque está enxertado no filho as palavras do pai. E para que isso aconteça, o filho precisa ser obediente, porque qual o filho que, sendo desobediente, ele vai ser rebelde? Já começa assim, que essa rebeldia com o pai é porque o pai não é aceito pelo filho. E como pode? E o que o pai tem para oferecer para o filho é amor. Se não houver isso, não é pai. E se não houver obediência, não é filho. Está entendido aquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós enquanto igreja? Aquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós na revelação da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, gerada em Jesus Cristo, essa revelação que só recebemos naquele que nos oferece em Cristo. O texto vem trazendo esse ensino de que nós não podemos nos conformar com as concupiscências da carne. Aquela prática, quando na ignorância de não conhecermos aquele que nos liberta do pecado, é como a escravidão. Nós nos tornamos escravos do pecado, dependentes do pecado, mas Deus quer que nós estejamos dependentes dele. Amém? E Ele nos corrige e nos ensina tudo que há de ruim em nós. E Ele nos dá essa novidade de vida oferecida em Jesus Cristo, que nos faz verdadeiramente sermos novas criaturas nascidas de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E só é possível através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é aquela que ela vem nos mostrando essa santidade que o dono da palavra tem. Ele é santo, ele é santo e ele é santo. E ele quer que nós estejamos sendo lavados e remidos pela sua palavra, o que é oferecido para nós a santificação, porque sem ela não veremos a Deus. Sem a santificação não tem como vermos a Deus, porque Ele é santo. O apóstolo Pedro,
vem nos mostrar que não tem mais como vivermos no tempo da ignorância se a sua palavra revela as suas verdades. E não tem como dentro de nós estarmos indecisos, inseguros entre dois pensamentos. Não tem como, porque há uma confusão mental e aí Deus não está no negócio. Então, Deus, Ele é aquele que Ele sonda, Ele esquadrinha e Ele faz a leitura dos nossos pensamentos, Ele esquadrinha, Ele sonda os corações, os pensamentos dos corações. Então, é tão profundo que só podemos compreender através da palavra de Deus. Quando Pedro, ele traz para nós a respeito da nossa ignorância, esta ignorância é a falta do conhecimento da verdade que liberta, da verdade que nos tira do pecado e da verdade que nos leva para os céus, da verdade que nos dá a certeza de sermos filhos de Deus. Amém? E detalhe, filhos legitimados por causa de Jesus Cristo. E o preço que foi pago foi muito alto. Foi preço de sangue e foi preço de cruz. No verso 15, fala a respeito de como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos, como em toda a vossa maneira de viver. Como temos vivido nesse mundo que jaz no maligno. De qualquer forma, não. Agora, dentro de nós precisa estar fixada, assim, na tábua dos nossos corações, esta palavra de ensino, esta palavra de correção, esta palavra que vem trazendo uma base, e essa base nos dá esse fortalecimento, nos dá esta instrução. Não andamos mais em trevas, mas agora a luz que habita em nós é quem nos orienta. Não tem mais como, porque treva e luz não coabitam. A luz dissipa as trevas e ela permanece. Amém? E esta luz é Cristo Jesus. Precisamos receber esta iluminação em nós. E isso é possível através do conhecimento da palavra de Deus. E mais do que isso, aceitarmos em obediência, sabermos que, como filho obediente, estamos seguindo após Jesus. Porquanto está escrito que é em toda a vossa maneira de viver, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, falando que somos filhos de Deus, que verdadeiramente seremos filhos de Deus. Não podemos nos esquecer que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, subirá aquele que foi lavado, remido, santificado no poder da sua palavra. Para Deus não tem confusão, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, ou somos filhos de Deus, ou não somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são lavados, purificados, santificados na sua palavra, e fala a palavra do reino. Não tem como haver engano. Não esqueças, o mundo jaz no maligno, e aquele que está gerado através da palavra de Deus, esse mundo, ele tem o entendimento claro que não pertence a ele, porque Jesus Cristo, quando ele faz a oração ao Pai, e ele diz: Pai, lhe peço para que não os retires do mundo, mas que os livres do mal. E ele está pedindo para que os seus filhos, os seus discípulos, estejam protegidos, mas ele também diz: mas todos aqueles que crerem no meu nome, no nome de Jesus. E ali ele está pedindo por cada um de nós que somos gerados como filhos de Deus. E você vai falar: mas minha irmã, e eu? Eu ainda não tenho esse entendimento e não estou nessa condição de ser filho de Deus. Olha, a palavra é livre. Quando
ela, uma vez lançada, ela é como uma semente e ela precisa cair em terra fértil do coração. E no coração, uma vez ela caindo e ela criando, gerando esse arrependimento dá a condição de Jesus entrar e fazer morada, e é tudo que ele quer. É como se ele fosse um semeador a semear em terras férteis, que hoje, se o seu coração tem essa terra fértil, que você possa estar permitindo que a semente seja plantada no seu coração e gerará frutos, porque esses frutos são de arrependimento, dando não para o pecado, para este mundo, e se voltando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que reescreve uma nova história nas nossas vidas. A palavra de Deus também diz que há festa nos céus para um pecador que se arrepende. Sabes lá o que é isso? É muito mais do que podemos imaginar. Festa nos céus por um pecador que se arrepende. A pessoa está aqui, ainda nessa terra, com o seu coração arrependido, dizendo sim para Jesus e renunciando ao pecado, e agora querendo ter essa vida santificada, essa vida transformada em Cristo Jesus. Ali há festa nos céus. Olha que tremendo! Tamanha é a importância de sermos filhos de Deus. Não é de qualquer jeito, porque o preço que ele pagou foi muito alto. E não é de qualquer jeito. Amém? Muitas das vezes, as coisas desse mundo, aquilo que é feito, que é planejado, não é de qualquer jeito, porque há uma exigência de qualidade, há um controle de qualidade, há uma exigência para que seja realizado com excelência. Agora imagine para Deus, que enviou Jesus Cristo para pagar um preço tão alto, preço de cruz, aquele inocente que veio pagar pelo meu e o seu pecado numa cruz de madeiro. Amém? Então, não é de qualquer jeito que entraremos no reino dos céus e nos arrependendo e vivendo uma vida de arrependimento, porque ele é aquele que sempre está pronto a nos perdoar. Ele falou para essas pessoas que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, e Jesus, ele fica escrevendo com os dedos dele na areia, esperando que alguém pudesse atirar a primeira pedra, mas não teve um, porque Jesus conhece, Jesus sabe que somos pecadores, mas que ele nos dá a condição de sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando aquela mulher que foi colocada diante de Jesus porque foi pega em adultério, aquelas pessoas que estavam ali, ele diz para aquela mulher, quando todos saem, e ele fala: onde estão os seus acusadores? Não fica um, porque todos estavam pecando e não tinham condições diante de Jesus Cristo de atirar a pedra naquela mulher que achavam que ela era pecadora. Aí ele diz para ela: mulher, onde estão os seus acusadores? É o que Jesus pergunta agora. Onde estão os seus acusadores? Você que acredita que não tem condições de estar sendo chamado filho de Deus, Jesus, ele não te acusa, ele não te condena, mas ele te chama para a sua maravilhosa luz. E ele diz para aquela mulher: vá e não peques mais, porque ele não aceita a concupiscência da carne, ele não aceita estes pecados que são gerados pela carne, porque da mesma maneira que a sua palavra produz frutos de arrependimento, o pecado, ele produz, se posso assim dizer, frutos de destruição do corpo, da alma. E não tem como, quando o espírito for recolhido de volta para Deus, a alma para onde vai? Essa alma não tem condições de salvação se não houve um arrependimento. É muito sério, viu? Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E quem diz:
é o Senhor, o nosso grande e eterno Salvador. Nós somos santificados através da sua palavra e precisamos termos esta compreensão. E a palavra de Deus diz lá em Salmos que aquele que não tem entendimento, aquele que não tem inteligência, peça ao Senhor. Ele coloca a sua palavra diante de nós para que nós possamos ter uma fartura de orientação, de entendimento, para que possamos sermos novas criaturas geradas em Cristo Jesus. Verso 17: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se invocais por Pai aquele que está lavado e remido no sangue do Cordeiro, precisa ter uma vida diária de acordo com a palavra de Deus. Não pode andar de qualquer jeito, mas é glorificando o nome do Senhor em tudo que fizer, ser santo como Ele é santo. Ele é aquele que o tempo todo nos dá a condição de nos arrependermos, e Ele está sempre pronto a nos perdoar. A sua palavra diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não foi dessa forma. Nós não fomos comprados por prata ou ouro, porque a palavra de Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele deixa bem claro que, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós, 3 vezes santo, sendo colocado numa cruz de madeiro, para estar em obediência ao Pai, concluindo aquilo que foi dito pelos profetas e também os discípulos de Cristo aprendendo dele. E agora ele vem trazer a confirmação da sua palavra na prática. Ele morre e ressuscita ao 3º dia, e Ele é aquele que nos dá acesso direto aos céus, porque há um véu que faz separação do homem com Deus, mas na cruz do Calvário esse véu ele é rasgado e abre-se de novo o acesso a Deus. Amém? Então, que possamos estarmos reverenciando ao Senhor, glorificando ao seu nome, sendo gratos a Ele, porque Ele nos dá essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem por causa do amor de Deus com a humanidade. Ele vem entregar-se a si mesmo, Ele se despe da sua glória, e por amor à humanidade Ele pisa nessa terra de pecados. Ele não é contaminado, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele vem nos libertar e nos tirar esta contaminação do pecado, para que possamos sermos filhos de Deus através dele. Vale ou não vale a pena? O preço foi muito alto. O preço do sangue de Cristo. Amém? Que hoje possamos estarmos nos voltando mais para o reino de Deus, procurando viver uma vida santificada diante de Deus, nos arrependendo de tudo aquilo que nos oprime, que nos incomoda, que nos causa dependência, vícios, que tudo isso possa sair hoje, agora, se você crê, em nome de Jesus, na sua vida. Como um dia Deus me permitiu que na minha vida essas coisas ficassem para trás, glória a Deus por isso. E detalhe, sem mérito nenhum. Amém.
Amém? É pela graça imerecida que nós estamos aqui com a palavra de Deus. E Jesus Cristo, Ele pagou com o seu precioso sangue. E o que nós temos feito com esse preço que foi pago por nossas vidas? Nós tivemos um resgate, nós fomos resgatados. Amém? Fomos resgatados. Já imaginou alguém que, por ser muito rico, foi raptado e foi colocado num cativeiro? De repente, ali, aqueles malfeitores ligam para casa da pessoa, ou fala com o pai, ou fala com o esposo, com quem é o dono da herança, que essa pessoa está visando para resgatar aquela vida, e liga e oferece, ali cobra um absurdo para que essa pessoa possa ser resgatada. E a pessoa que tem o dinheiro, a quantia que for, ela vai dar em resgate aquele ente querido, mas ela não tem condições de salvar aquela vida, de libertar aquela vida do pecado, porque aquele dinheiro só vai tirar a pessoa daquela situação, mas não vai tirar aquela pessoa dos riscos que correrá depois. Agora, com Cristo é diferente. Nós fomos resgatados por bom preço. E ninguém pode tirar de nós a salvação oferecida em Cristo Jesus. Só nós mesmos podemos tirar, se dermos ouvido ao inimigo de nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Amém? Foi por bom preço, um sangue precioso que é capaz de resgatar várias almas de todos os tempos, e que esse resgate ele cobre e nos dá a certeza que estamos livres para sempre. Amém? Não depois sendo soltos, libertos e correndo outros riscos, não. Livres, porque se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livre. Amém? E a palavra de Deus é linda, porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e serás salva tu e tua casa. Porque se rendes a Jesus, Jesus ele te dá a oportunidade de ter toda a sua família liberta, toda a sua casa salva. Só Deus faz. Amém? Que hoje possamos estarmos refletindo a respeito desse Jesus maravilhoso, que a partir dali, aquele véu que, quando no momento do pecado em que o homem se afasta de Deus, como está escrito lá em Gênesis, ainda quando Adão e Eva, o primeiro casal que Deus coloca ali no paraíso, e eles pecam, dá ouvidos a Satanás e deixa de ouvir a Deus. Há, a partir dali, uma separação do homem com Deus. No versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. A palavra de Deus diz que ele era, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus, Jesus Cristo, a palavra eterna, o Verbo encarnado, no capítulo. Amém? Então, vale ou não vale a pena estarmos dando as costas para as concupiscências da carne e agora nos rendendo àquele que nos oferece uma vida santificada em Cristo Jesus? É por amor de nós. Versículo 21. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A sua palavra, ela por si só, ela se explica e nos traz a revelação delas, porque
por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, que possamos estarmos crendo em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e entendendo que sem Jesus não chegaremos a lugar nenhum, que possa trazer para nós esta grande oferta que a palavra de Deus nos traz, nos oferece e nos garante a vitória, que é esta esperança em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que nos traz uma limpeza, uma lavagem através dele mesmo, que é o Verbo encarnado, a palavra de Deus, para que possamos estarmos com uma nova linguagem, para que possamos estarmos recebendo de Deus a condição de sermos filhos amados, santificados através da lavagem da sua palavra, por causa do amor de Deus em Cristo Jesus, e é gerado em nós. É aquele que é o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É gerada em nós essa fé que ele nos oferece todos os dias, e hoje ele nos oferece para que possamos crer em Jesus Cristo, nos voltarmos para a sua palavra e nesta vida que é oferecida a nós com uma santificação que só esta palavra tem para nos oferecer, e essa santificação nos renova, essa santificação traz para nós uma saúde espiritual. Essa saúde espiritual, ela transcende para a física, e ela faz com que agora não sejamos mais de nós mesmos, mas do Senhor. Porque, de qualquer forma, seremos sempre dependentes de um Senhor, porque o Senhor hoje manda que estejamos escolhendo. Olha, há dois caminhos, qual dos dois escolhermos, e que possa ser o caminho da santificação. Amém? Olha, muito obrigada por estar conosco até agora. Forte abraço, não meu, mas do Espírito Santo, que lavra, limpa e liberta de todo mal, e que traz uma nova vida em Cristo Jesus como filhos santificados, e que você também possa estar curtindo, comentando. Seus comentários são muito importantes, e que você também possa estar se inscrevendo no canal. Se o YouTuber não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe, e a mensagem chegará fresquinha até a você. Amém? Compartilhe para que outros possam estar recebendo aquilo que você está recebendo agora, que eu recebi do Senhor, e que passo para você, que você possa estar passando para muitos. Amém? Para que possamos termos os filhos de Deus sendo gerados através dessa semente gloriosa, que é a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. A paz.